neoclassicismo. O neoclassicismo ele acontece inicialmente na Itália, na França, é França, né? A França, nesse momento, ela está sob o governo de Napoleão Bonaparte. É o período também que acontece a Revolução Francesa, acontece a Revolução Industrial, né? E o mundo acabado de viver o Barroco, né, que foi um movimento extremamente carregado, onde se falava muito de religião, onde se falava muito de pecado, de profano, onde o homem vivia esse contraste, essa dúvida aí entre o que era santo e o que não era, né? Então era muita presença de santos, do cristianismo. Então o Barroco, que foi o movimento artístico anterior ao neoclassicismo, era um movimento muito carregado, né? E aí o neoclassicismo vem como um repúdio, uma repulsa ao que foi o Barroco e todos os outros movimentos anteriores a ele, né? A palavra neoclassicismo, o neo quer dizer novo e classicismo vem de clássico, então seria um novo clássico, né? Seria uma retomada ao clássico, uma retomada. Desculpa, gente, eu tô muito gripada mesmo. Então, o neoclassicismo é uma retomada ao clássico. O neoclassicismo também, ele é muito marcado pelas academias, não academia de malhar, mas academias universidades, né? Que na época o termo usado era academias, mas na verdade fazendo referência às universidades. E foi também um mergulho no conhecimento, né? Nesse momento onde o neoclassicismo era vigente, foi o momento que se buscou também explicar as coisas através da ciência, né? Como ele é uma retomada ao clássico, uma retomada principalmente à arte grego-romana, e lá na Grécia surgiu a filosofia, lá na Grécia surgiu a democracia, lá na Grécia surgiu a medicina, né? Então é uma retomada a essa busca pelo conhecimento, como foi um dia na Grécia. Nesse momento de surgimento do neoclassicismo, como eu já falei para vocês, o governo vigente era Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte, ele incentivava a arqueologia. Aí os arqueólogos escavando, eles encontraram duas cidades gregas, né? Essas cidades gregas, elas foram um dia soterradas pelo vulcão Vesúvio. E aí os gregos acabaram, aí os franceses acabaram encontrando essas cidades, né? E aí, nesse momento, surgiu o neoclassicismo. Então, o neoclassicismo aproveita essa influência grega, né? Que essas cidades eram cidades gregas, e acabam criando a partir daí esse movimento, com esse mergulho no conhecimento, como foi na época da Grécia, mas com pontos diferentes, como a questão da valorização do heroísmo, né? O herói neoclássico é o herói humano, é o herói homem, não é o herói igreja, não é o herói religião, mas como foi no movimento anterior, que era o barroco, mas o herói homem, né? Foi valorizado muito também a questão do nacionalismo, do ser francês, o que é ser francês, né? E isso foi pintado, isso foi escrito na arte representada nesse movimento. E na escultura também isso foi representado. A gente pode ver aqui algumas esculturas onde a gente vê a presença de seres mitológicos, né? A mitologia que vem lá da Grécia, que vem lá da Roma, provando que esse movimento ele sofreu muito, ele foi uma retomada à arte grego-romana. As pinturas também, elas apresentam tons claros, né, que é uma oposição ao que foi o barroco. O barroco era tons carregados, tons muito fortes, muito vivos, enquanto no neoclassicismo não, os tons eram fraquinhos.
né? E as imagens, elas eram reais, elas eram nítidas, elas eram claras. Olha só, outra construção também que faz referência à arte grego-romana, à cultura grego-romana. A gente percebe aqui a presença de colunas, que é bem característico da arte grega, a presença de abóbadas, né, que é bem característica da arte romana, mas esse é um templo da época do neoclassicismo. Aí esse movimento ele surge na França, porém ele se expande, né? Ele não fica limitado ali na França. Ele se expande em 1916, ele chega ao Brasil. Nesse momento o Brasil é colônia de Portugal, é um Reino Unido a Portugal, né? E chegam aqui alguns franceses, há quem diga que eles vieram sim a convite de Dom João. Eles vieram fundar a Academia Brasileira de Arte. E aí esses artistas é a primeira, como é que eu posso dizer? É a primeira tentativa de ensino no Brasil, depois dos jesuítas. Né? E aí esses são pintores, são universitários que vêm para o Brasil com esse fim de fundar essa Academia Brasileira de Arte, que na verdade é uma universidade. E aí esses artistas, eles incentivam o nacionalismo no Brasil, eles incentivam a valorização do herói nacional, assim como foi na França. Aí a gente, olha só esse quadro de Pedro Américo, retratando aqui Tiradentes esquartejado, né? Tiradentes que foi um herói nacional. Aqui, outro quadro de Vitor Meirelles, que retrata a primeira missa no Brasil. Do Ipiranga, também retratado por Pedro Américo, o Grito do Ipiranga, lá onde Dom Pedro tira lá a espada e grita independência ou morte, e a partir daí o Brasil é supostamente independente, né? Vira supostamente nação. Isso, pessoal, nossa aula termina aqui. O neoclassicismo é um assunto bem curtinho, né? Uma das principais características dele é essa retomada ao clássico, é essa retomada aos padrões grego-romanos, também com a valorização do nacionalismo, com a valorização do herói nacional. Aí aqui a gente tem uma atividadezinha bem simplesinho, bem curtinho. Vocês terão que fazer um pequeno resumo das características do neoclassicismo, mencionando também sua chegada no Brasil, mencionando também como foi, como que esse movimento chegou no Brasil, certo? Se vocês não conseguirem a primeiro momento sozinhos, eu peço que vocês busquem mais informações no Google, coloquem lá neoclassicismo artístico, que vai vir lá uma porrada de textos falando do assunto. Coloquem também esse título no YouTube, que vai vir videoaulas falando disso, certo? E aí depois vocês tentem fazer a atividade novamente. Eu